Muito bem, nós vamos agora ter a mensagem, uma meditação na palavra do Senhor. E para isso é importante nós estarmos atentos à mensagem que Deus tem para cada um de nós. Eu coloquei um título, Salvação para Todos, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus disse, a Bíblia Sagrada diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus chama brancos, pretos, amarelos, índios, nativos. Deus chama ricos, chama pobres, chama pessoas cultas, pessoas menos cultas. Deus convida todos para o seu redil. E é interessante que todos nós temos algo em comum. Nós cristãos temos alguma coisa em comum. Temos a esperança da vida eterna. Nós almejamos o céu, almejamos dias melhores do que estes que nós vivemos aqui. Mas é interessante que, para além da esperança, nós podemos ter confiança, podemos ter certeza de que Jesus vai voltar e vai conferir o céu para cada um de nós, não é? Por exemplo, em 1 Coríntios 15, 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E é verdade, esse verso aponta-nos para o céu, para a vida eterna que Deus quer dar para cada um de nós. E este versículo me faz lembrar um outro versículo interessante também, que é o meu versículo preferido. Eu já mencionei aqui outras vezes e não me envergonho de repetir, porque ele é muito lindo, que está em 1 Coríntios 2, 9. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se a chegada de um bebê traz alegria para os pais, para os avós e para toda a família e todos os familiares e vizinhos, se a notícia de uma viagem que vamos fazer ou que conseguimos, se a notícia de termos conseguido um bom emprego ou de termos a nossa formatura no mestrado ou no doutoramento, por exemplo, nos proporciona alegria, a volta de Jesus para aqueles que querem ir para o céu, para aqueles que pensam na vida eterna, deve proporcionar mais alegria ainda. O caminho é longo, é verdade, o caminho é doloroso. Basta vermos os noticiários, né? Não recomendo vermos noticiários na TV, porque se ficarmos muito tempo ali, saímos deprimidos, não é? Com tantas guerras, com tantos problemas que ali tem. No entanto, Jesus disse em Mateus 24, 13, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. E para aquelas pessoas que já tiveram seus queridos falecidos, que já têm os seus queridos na sepultura, Jesus dá a certeza. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E essa questão entristece muito, né? Pessoas jovens ainda sendo ceifadas, sendo sepultadas. Mas por falar em perseverar e lutar, eu lembro-me de um jovem que lia esses dias atrás, chamado Todd Huston. Quem foi esse notável jovem? Todd Huston. Ele estabeleceu um recorde mundial ao escalar o pico mais alto de cada montanha dos Estados Unidos da América. 50 províncias, que chamamos aqui de distrito, no Brasil de estado. Estados Unidos da América tem 50 províncias, e o recorde anterior era de 101 dias, a escalação destas 50 montanhas. E Huston quebrou este recorde ao completar as 50 escaladas em 66 dias, 22 horas e 47 minutos. E não há dúvidas que o monte mais difícil foi o McKinley, no Alasca, atingindo quase 7.000 metros de altitude, o mais alto da América do Norte. E a montanha fica sempre coberta de gelo e de muita neve. E enquanto Huston subia, um grupo de alpinistas desciam e disseram que havia fortes tormentas e ventos muito fortes lá em cima. E eles disseram para Huston: olha, desce conosco porque não vale a pena. Nós tentamos, não conseguimos, você poderá morrer lá em cima. E esse jovem teve que decidir, faria a tentativa ou não.
continuava ou voltava? E ele tomou a decisão, né, de continuar. A sua fé e a coragem fez com que ele alcançasse a montanha mais alta da América, McKinley, e completasse o percurso das 50 escaladas, é claro. Mas há uma peculiaridade nesse jovem que nós precisamos mencionar. Ted Houston, quando tinha 14 anos de idade, ele praticava esqui aquático. E ele então teve um acidente muito forte, muito sério, e ele perdeu uma das suas pernas. Resultado, ele fez todo aquele percurso das 50 escaladas só com uma perna. E o pastor Mark Finley entrevistou esse moço no passado. E o pastor perguntou como é que ele foi capaz de escalar todas aquelas montanhas com uma perna só. E não apenas as montanhas geográficas, mas as montanhas da desilusão e do desânimo na sua vida. Porque um adolescente com 14 anos perder uma perna, imagine a complicação que acontece na mente e no coração desse menino, não é? E ele então conseguiu superar os traumas emocionais e também superou as dificuldades físicas. E a resposta de Ted foi rápida. Ele disse assim: se você ficar a olhar para suas aflições ou ferimentos e ficar focado neles, sua vida será em função disso. Mas se o seu foco estiver no Senhor, Ele vai ajudá-lo a superar tudo aquilo. Ela era um jovem cristão e ele conseguiu esta façanha, não é? Quando nós trazemos essa história de Houston, uma história que é secular, uma história de alguém que preparou-se fisicamente e conquistou aquelas 50 montanhas, mas ele também tinha uma peculiaridade, não tinha uma perna, e tinha outra peculiaridade, era cristão e confiava em Deus. Isso mostra que hoje todos os jovens, todas as pessoas que colocam alvo, colocam objetivo na vida e buscam a Deus, conseguem de tal forma que os seus alvos de vida são satisfeitos no momento certo, na hora de Deus também. E a história desse jovem é um apelo para todos nós nas nossas conquistas espirituais também. Como estamos numa igreja, como a função da igreja é louvar a Deus, é cantar hinos, é orar, mas também é ouvirmos a palavra de Deus, então Deus apela-nos para o sentido espiritual. E quando vamos na Bíblia Sagrada, nós descobrimos que fomos criados à imagem de Deus. Por mais que a ciência diga que evoluímos, que não fomos criados, eu prefiro acreditar o que a Bíblia Sagrada diz. E a Bíblia menciona que criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança. E quando a Bíblia fala que somos criados à imagem e semelhança de Deus, não é apenas no aspecto físico, mas também no aspecto emocional, social e espiritual. Todos nós fomos criados com a necessidade de Deus. O peixe tem a necessidade de viver dentro d'água, senão ele morre, não é isso? Nós todos necessitamos de oxigênio, nós, os animais, as plantas, senão nós morremos. Dali 2, 3 minutos sem oxigênio, já era, como dizem, não é? E é curioso que Salomão disse que Deus criou-nos com a eternidade no coração. Deus criou-nos colocando a eternidade, colocando a vida eterna no nosso coração. Quando acordamos, quando levantamos, queremos correr, queremos trabalhar, queremos cuidar dos filhos, queremos viver. Quando levantamos, nós não pensamos em morrer, porque somos assim, somos criados para a felicidade, para a vida eterna. Todos sentimos um vazio de alma em alguns momentos na nossa vida, não é? Comigo é assim, penso que com você não é diferente. Aqueles momentos de desilusão, de tristeza, de vazio, às vezes noites mal dormidas, madrugadas acordados, às vezes acontece isso com as pessoas e com todos nós. Por quê? Porque todos nós fomos criados com um espaço dentro de nós. E esse espaço, para termos verdadeira paz, só pode ser preenchido com Deus, com sua palavra, com as coisas espirituais. Se nós não colocamos Deus, nós vamos buscar outras coisas. Vamos buscar coisas ou pessoas. E tudo aquilo que é colocado entre nós e Deus, coisas ou pessoas, transforma-se num ídolo. Não precisa ser um ídolo
de madeira ou de loiça, qualquer coisa. Basta ser uma pessoa ou uma outra coisa subentendida que nós adoramos, que nós gostamos, isto é um ídolo. Mas quando nós preenchemos com Deus, Ele nos orienta, Ele nos abençoa e esse vazio é preenchido. Por isso que o cristianismo sugere a leitura da Bíblia, sugere oração, sugere ir na igreja, sugere buscar Jesus e buscar Deus, o nosso Senhor. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37, verso 5. Então, no Salmo 37, verso 5, mostra que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as outras coisas nos são acrescentadas. Isso é bonito, isso é importante. C.S. Lewis, ele foi ateu um tempo, depois converteu-se ao cristianismo. Ele era inglês, viveu no século XIX, escreveu uns 40 livros e influenciou muito o protestantismo e a ala evangélica naquele século. E ele deixou muitos livros. Ele disse assim: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. Então, quer queiramos ou não, Jesus vai voltar e vai conferir a vida eterna para os seus filhos, todos que se prepararam. Quer adotemos a postura de vivermos só essa vida, de trabalharmos, de termos casa, termos dinheiro, termos coisas, e não buscarmos a Deus, e muitos fazem isso, né? Querem viver apenas o presente, o lado material, e não buscam a Deus. Nós vamos um dia ter que dar contas a Deus, porque nós fomos criados para a vida eterna, fomos criados para um mundo superior. Diz a Bíblia: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hoje há um pensamento entre as pessoas que só aceita seguir Jesus, só aceita seguir uma religião, só aceita ser crente ou dedicar a vida a Deus, as pessoas fracas, as pessoas desprovidas de inteligência, as pessoas pobres ou careciadas. O pensamento geral: só os fracos procuram a Deus. Eu não preciso porque eu tenho saúde, tenho inteligência, tenho sabedoria, consigo desenrascar-me nos meus negócios, ganho muito dinheiro e está tudo bem comigo. É certo que uma pessoa doente e sem recursos necessita preencher essa necessidade de alguma forma, então ela se dedica mais a Deus. É certo que dentro desta filosofia teológica nós não discordamos disso. No entanto, tanto a história secular como a história bíblica traz exemplos de pessoas cultas, pessoas ricas, inteligentes, sábias e poderosas que dedicaram a vida a Deus. E esse é um ponto interessante que nós precisamos prestar atenção quando nós analisamos as pessoas do nosso convívio, da nossa amizade, ou nós mesmos. Pode ser que haja pessoas aqui dentro da igreja que pensem assim. Não é? A Bíblia menciona, ou melhor, a ciência traz alguns exemplos, depois eu vou falar da Bíblia também, de alguns exemplos bíblicos. A ciência menciona Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton, mecânico e matemático, René Descartes, cientista e filósofo francês. Galileu Galilei disse expressamente que a Bíblia não podia errar, pois ensina o sistema heliocêntrico defendido por ele, a Terra girando em torno do Sol. Então, vejam, essas pessoas inteligentes, essas pessoas sábias, cientistas que estudaram, que viram, descobriram que a Bíblia tem razão e que Deus existe e defendiam isso na sua época. Hoje é certo que a tendência, nos dias de hoje, é ter mais ateus do que tinha no passado. No entanto, muitos cientistas, pessoas cultas, reverenciam Deus quando leem na Bíblia a existência das galáxias, dos astros, e quando comparam a ciência com a Bíblia Sagrada, eles temem a Deus. É curioso que vários bilionários também atribuem o sucesso que têm a Deus e à Bíblia. Muitos, no presente e no passado. Eu cito alguns aqui. Steve Scott, fundador da American Telecast Corporation. Mary Kay, fundadora da marca de cosméticos.
por exemplo, não estou fazendo propaganda, estou apenas a citar isso. Steve Green, fundador de Hobby Lobby, uma das maiores cadeias de material de construção do mundo. Este último, ele disse que colocou os princípios da Bíblia dentro da sua empresa para todos os seus funcionários. Não mentir a clientes e fornecedores e praticar preços justos. E ele e tantos outros cresceram também. Quer dizer, não só os cientistas, mas os bilionários, todos eles aceitam Deus como sendo o Pai de cada um e procuram seguir os princípios exarados na Bíblia Sagrada. Mas é claro que também há bilionários que procuram prolongar a vida ao máximo para usufruírem as suas riquezas. E é curioso, esses dias eu li uma reportagem, ouvi uma reportagem de que os bilionários estão procurando ir no ginásio e tomando complementos alimentares, cuidando do corpo da melhor maneira, porque eles leram que vamos relativamente bem até os 80 anos. Depois, quem quer viver até os 95 ou chegar até os 100 anos, tem que ter cuidado antes, e especialmente dos 80, ter um cuidado maior. Então, eles cuidam com isso, por quê? Porque querem prolongar a vida ao máximo, porque não tem uma perspectiva do futuro, da vida eterna, da volta de Jesus e do lar que Jesus quer dar para cada um de nós. Mas a Bíblia traz exemplos também de pessoas ricas, Salomão, Jó, Abraão, José. No Novo Testamento nós temos o exemplo de Nicodemos, temos o exemplo de José de Arimateia, homens ricos que procuraram Jesus e entregaram o coração a Jesus. José de Arimateia foi aquele que emprestou o seu túmulo para o sepultamento de Jesus. Mas eu trago um exemplo aqui, o único exemplo que eu queria ler, que é o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico também, muito rico, e ele teve um encontro com Jesus. E essa história de Zaqueu impressiona-me muito, porque normalmente a ideia corrente é que só as pessoas pobres é que precisam de Deus, mas esse homem rico vivia perturbado no seu espírito e quis conhecer Jesus. Vamos ler? Lucas 19, de 1 a 10. É uma história bonita que vale a pena nós lermos na Bíblia Sagrada. Depois, com essa história, já vamos terminar também. Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É uma história muito bonita, e temos alguns pontos para serem considerados, pontos importantes. Um deles é que Zaqueu era um homem muito rico. Por quê? Porque ele era maioral dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram aqueles que cobravam impostos. Eram judeus empregados dos romanos. Então, os romanos levavam em torno de 67% de impostos. Eles eram rigorosos, e os judeus não gostavam nada daquilo. E na política normal, era importante os romanos colocarem judeus cobrando de judeus, porque se fossem romanos cobrando de judeus, os judeus matavam os romanos. Então, eles usavam dessa sabedoria. No entanto, 67% dos impostos iam para o governo romano. E depois os publicanos pediam uma parte para si também. Tinha o que no Brasil chamamos de caixa 2 e aqui saco azul. Tinha um saco azul do lado que ele colocava dinheiro para ele também. Tanto é que nesse encontro que ele teve com Jesus, ele falou: olha, se eu roubei, eu vou devolver, porque agora eu conheci Jesus. O seu olhar, Jesus, me transformou.
Que interessante história essa, não é? Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, que oramos, estamos na igreja, o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração e na nossa mente. E tudo que é impuro, tudo que é vulgar, vai desaparecendo. E tudo que é sagrado, tudo que é de Deus, vai entrando na nossa vida. Por isso que é importante nós dedicarmos meia hora por dia, lendo a Bíblia, estudando a lição, buscando ao Senhor em oração para Ele nos abençoar. E Zaqueu era o chefe, era o maioral, era o responsável de mais de 100 cobradores de impostos. Então os cobradores levavam para si e Zaqueu ficava com uma parte, era assim que funcionava. E a cidade de Jericó tinha muito dinheiro, era uma cidade importante, era uma cidade que tinha fábricas de turismo, e esse homem, diz a Bíblia, sentiu um desejo de ver Jesus. Mas como ele era de baixa estatura, diz a Bíblia, ele resolveu subir num sicômoro. Sicômoro é uma espécie da família dos figos, da figueira. Então dá algum fruto e é mais conhecido na África e também na região de Israel, ali. E essa árvore cresce rapidamente. Rapidamente ela consegue, em 2 anos, consegue a altura de 30 metros. Então Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar por ali, ele queria ver Jesus e quis encontrar a melhor posição, o melhor galho, subiu rapidamente, foi antes da multidão passar, antes de Jesus passar, acomodou-se no melhor galho para ter a melhor visão, e ele pensou assim: aqui eu estou seguro, aqui eu vou ver Jesus, e eu ouço falar desse homem, que ele faz milagres, que ele é maravilhoso, mas ele não sabia de uma coisa. Não sabia que Jesus observa o indivíduo no meio da multidão. Então, quando Jesus passou embaixo do sicômoro, Zaqueu estava bem acomodado, Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, o que você está fazendo aí? Desce dessa árvore, porque hoje eu quero ir na sua casa. E diz a Bíblia que ele foi, e lá eles tiveram a conversa, e foi só quando Jesus estava com Zaqueu, depois de terem comido, depois de terem conversado, depois de Jesus ter falado do reino eterno, depois de Jesus ter mostrado que o ser humano foi criado com vazio de alma, e que é só Jesus que pode preencher, ele falou: você é o homem, Jesus, você é o homem, eu estou apaixonado espiritualmente por você. Olha, se eu roubei, eu devolvo 4 vezes a mais. É claro que ele tinha levado, né? É claro, no caixa azul ou no caixa 2, no saco azul ou na caixa 2. E ele aceitou Jesus naquele momento. Ele viveu com Jesus. Jesus disse: hoje a salvação chegou a esta casa. Quando estamos com Jesus é assim, meus queridos irmãos, queridos amigos. É isso que acontece conosco também. E o apelo de Deus para cada um de nós é que nós vivamos com Jesus. A irmã Ellen White tem um texto no Desejado de Todas as Nações, falando sobre o episódio de Zaqueu com Jesus. Diz assim: é quando se recebe Jesus como Salvador pessoal, que sobrevém salvação à alma. Zaqueu recebeu Jesus não somente como hóspede, de passagem em sua casa, mas como alguém que vinha habitar em seu coração. Ele aceitou Jesus, ele viveu com Jesus, ele foi salvo. De acordo com a compreensão bíblica, ele foi sepultado. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar e ele estará no céu. Um homem culto, um homem rico, um homem, porém, com uma necessidade de Jesus. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Jesus falou para Zaqueu essas palavras. E Jesus fala para cada um de nós a mesma coisa também. Como é que tem sido conosco? Consideramos-nos salvos ou estamos perdidos? Ou consideramos perdidos? Eu penso que as duas coisas, não é? Salvos por quê? Porque conhecemos Jesus. Jesus veio, morreu por nós, nós aceitamos Jesus, nós pertencemos ao reino da graça, mas estamos perdidos num mundo de pecados. Se nós não continuarmos segurando nas mãos de Jesus, como Zaqueu continuou, diz a palavra que Zaqueu recebeu Jesus não somente como hóspede de passagem em sua casa, mas como alguém que vinha habitar em seu coração. Todos estamos como que perdidos nesse mundo de tragédias, de problemas, mas Ele veio para salvar-nos. Desejamos ser salvos por Jesus? Sim. Desejamos morar no céu um dia, no paraíso? Sim.
mas é necessário algumas coisas. Uma forma muito rápida, é necessário arrependimento dos pecados, é necessário confessarmos os pecados a Jesus diretamente, não é? Depois que Jesus veio a esse mundo, Ele deu-nos o privilégio de dispensarmos intermediários, podemos ir diretamente a Jesus e confessarmos os nossos pecados. Devemos viver com Jesus, devemos também falar de Jesus aos outros. Eu penso que todos nós queremos continuar com Jesus e queremos viver com Jesus, não é verdade? A Bíblia traz o exemplo de um homem que pediu para Jesus intervir no repartir da herança. Um irmão falou para Jesus: olha, Jesus, eu tenho que repartir a herança com o meu irmão aqui, portanto, diga para ele que seja justo em repartir a herança. E Jesus reprovou a avareza, está no Evangelho de Lucas, dizendo: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para que será? É uma ilustração bonita que Jesus fez, não é? Dando a resposta para aquele homem que queria que o irmão desse a melhor parte para ele, mostrando que tudo que temos, tudo que possuímos é nada quando comparado com o amor que Deus tem para conosco, em querer levar-nos para o céu, para gozarmos a eternidade e vivermos com Ele. O tal C.S. Lewis, que nós mencionamos, ele diz algo interessante. Ele disse assim: há somente duas espécies de pessoas no final: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz no final, tua vontade será feita. Não é difícil entendermos, não é? Que haverá duas classes de pessoas apenas: aquelas que aceitaram Jesus, que viveram, que se comprometeram, que se entregaram a Jesus, como Zaqueu, como tantas outras pessoas, e haverá também aquelas que rejeitaram e perderão o direito da vida eterna. Portanto, meu desejo, a minha oração é que todos nós, quando Jesus voltar, estejamos salvos e preparados para gozarmos a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.